Fala, Pequeno Pôneis! Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês com o PET volume 5, semana 1 do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Bom, esse PET fala sobre equilíbrio de corpos extensos e fala sobre torque, tá bom? A gente vai entender cada um desses detalhes durante o vídeo, espero que fique claro para todo mundo. Como que esse vídeo foi dividido? Eu dividi ele em 5 partes. A primeira é onde eu dou uma visão geral do que é torque, como a gente calcula, qual é a unidade. Depois a gente faz a questão número 1. Depois a gente vê o que é equilíbrio, como ele funciona e quais são as condições de equilíbrio. Depois a questão 2 e depois a questão 3. Não se preocupe não que o tio dividiu aqui na barra de rolagem do vídeo, na timeline do vídeo, em cada trecho que cada coisa começa. Então, só por isso eu já mereço um like, né? Deixa o like aí só para dar uma ajuda no canal, tá bom? Bom, então vamos lá sem mais enrolação. O que é torque, galera? Torque, ou momento angular de uma força, é a tendência que uma força produz no corpo dele girar em torno de um eixo fixo. Então, quando eu aplico uma força que faz 90 graus com a superfície do corpo, essa força pode fazer com que esse corpo ele comece a girar em torno de um eixo fixo dele, que ele comece a rotacionar em torno de si mesmo. Por exemplo, esse violão. Dependendo do jeito que eu fizer uma força nele, eu posso fazer com que ele gire assim, com que ele gire assim e com que ele gire assim. Observe que em qualquer um desses movimentos eu poderia traçar um ponto que fica fixo durante a rotação. Esse violão ele não está saindo exatamente do lugar, ele está rodando em relação a um ponto fixo dele próprio. Esse tipo de situação só acontece através do torque, e esse torque é gerado por uma força, tá bom? E isso não acontece com objetos muito pequenos, que a gente chama de pontos materiais, como essa bolinha aqui. Se eu aplico uma força nessa bolinha, eu não consigo fazer com que ela gire, porque ela já é o próprio eixo de rotação dela, né? Então, quando eu aplico uma força nela, ela simplesmente se move, mas eu não consigo fazer com que ela rotacione. Pense em um objeto bem pequeno, tá? Do tamanho de um ponto mesmo. É impossível você fazer ele rotacionar. Então, torque é uma coisa que acontece só em corpos extensos, corpos que possuem dimensão. Tá ok? Então, torque acontece quando uma força é aplicada num corpo e essa força produz uma tendência desse corpo rotacionar em torno de si mesmo, certo? Bom, mas de que depende esse torque? O que influencia nesse torque? Aqui na minha região tem muita porteira. Não sei se na região de vocês tem. E aí, quando a gente é menino e tal, é sempre a gente que abre a porteira. Para abrir a porteira, é preciso que a gente aplique uma força, né? Para rotacionar essa porteira em relação ao ponto fixo, que é o ponto que fica preso na cerca, que é onde tem as dobradiças. Quanto mais força você faz, mais fácil é de abrir essa porteira, mais rápido ela abre, mais torque você produz nela. Então o torque ele depende da força que você aplica. Quanto mais força você aplica, maior é a tendência dessa porteira abrir mais rápido, dela rotacionar. Só que não depende só disso. Se você tentar abrir a porteira mais aqui perto da dobradiça, você vai ver que fica mais difícil. E por que fica mais difícil abrir essa porteira próximo da dobradiça? Porque você está diminuindo uma outra coisa, que é o que a gente chama de braço de alavanca. Esse braço de alavanca é a distância do eixo de rotação até o ponto que você aplica a força. Então o torque ele não depende só da força que a gente aplica. Ele depende sim da força que a gente faz, mas depende também desse cara que eu estou falando aqui, que é o tal do braço de alavanca, que é a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, tá bom? Por isso que os carros antigos têm o volante tão grandão assim, porque como não tinha direção hidráulica, você precisaria fazer muita força para o volante girar, né? Você precisa fazer com que o volante gire em torno desse eixo fixo. Quando você aumenta o tamanho do volante, você aumenta o braço de alavanca e faz com que, com forças menores, você consiga produzir torque suficiente para girar esse volante. Tá bom? Então, o torque ele depende de duas coisas principais, que é a força que é aplicada e o braço de alavanca. Braço de alavanca, entendam bem, é a distância do eixo de rotação. Então, é a distância do eixo de rotação até o ponto em que a força é aplicada, tá bom? Um detalhe aqui que eu estou falando é que essa força aqui para ela produzir, que eu não falei ainda,
é que essa força aqui, para ela produzir torque, ela precisa fazer 90 graus com a superfície, tá bom? Só forças que fazem 90 graus com a superfície é que produzem torque. Mas o que influencia no torque então é a força, o braço de alavanca. E aí, aqui está o eixo de rotação. Quando eu produzo uma força aqui, esse é o braço de alavanca, tá bom? Então o torque ele é calculado por esse produto aqui, da força perpendicular, tá? Da força perpendicular pelo braço de alavanca, que é a distância entre o eixo de rotação e o ponto em que a força é aplicada. O que eu quero falar é que, se eu aplicasse uma força nessa direção aqui, nessa barra, essa força aqui ela não produziria torque. Por que ela não produziria torque? Porque ela não faria com que esse corpo tendesse a rodar. Ela tenderia a fazer com que esse corpo se deslocasse para a direita. Mas ela não ai que difícil, não produziria rotação, tá bom? Então somente forças que fazem 90 graus com a superfície é que produzem rotação. Caso a força esteja inclinada, você precisa decompor ela. Mas como esse não é um problema desse PET, a princípio, eu não vou focar nisso agora, tá? Em decomposição de vetores. Só preste atenção que todos os casos do PET vai estar já em 90 graus, mas se não tiver, isso é um detalhe que você precisa prestar atenção, ok? Então lembrem, torque é força vezes braço de alavanca. Força vezes a distância do eixo de rotação até esse ponto de aplicação da força. Bom, mas e aí, se eu aplicasse essa força bem em cima do eixo de rotação, esse cara conseguiria girar? Quando eu empurro ele bem aqui, quanto que vale o braço de alavanca? Vale zero. Então, nesse caso aqui, o torque é zero. É como se eu tentasse desapertar esse parafuso, tentando girar essa chave, né? Mas ao invés de fazer essa força longe desse eixo de rotação, eu ficasse empurrando bem aqui em cima. Se eu ficasse empurrando bem aqui em cima, eu não produziria torque nenhum, né? Eu jamais conseguiria fazer com que esse parafuso girasse, empurrando ele bem aqui sobre o eixo de rotação dele, tá bom? Então, para haver torque, é preciso que haja braço de alavanca. Então, bora lá. Qual que é a unidade de torque? Bom, o torque é o produto da força vezes uma distância, né, que é a distância do ponto de equilíbrio, do ponto de rotação, do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Bom, se torque é o produto disso, a unidade de torque tem que ser a unidade de força, que é o newton, vezes a unidade de distância, né, que é o metro. Então, torque é medido em newtons vezes metro. Tranquilo? Então, torque é medido em newtons vezes metro. Bom, como que eu vou diferenciar o sentido do torque? Quando eu faço torque num corpo, eu posso fazer com que ele gire no sentido horário ou em outro sentido, no sentido anti-horário, né? Por isso, como o torque precisa de uma orientação a mais, de uma característica a mais, ele é uma grandeza vetorial. Eu preciso pensar em um sentido para ele de rotação. E esse sentido, ele é o sentido horário ou anti-horário. A gente define positivo para anti-horário e negativo para horário. Como assim, Nathan? Bom, pensa que eu tenho esse parafuso aqui, eu posso fazer ele girar assim, esse é o sentido horário, né? Igual o relógio, ou posso fazer ele girar assado, esse é o sentido anti-horário. E esses dois tipos de rotação são diferentes, então eu preciso diferenciar isso. A gente diferencia isso através do sinal. Quando a força que eu aplico tende a fazer esse cara girar no sentido anti-horário, eu falo que o torque produzido por ela é positivo, tem sentido anti-horário. É isso que significa. Bom, isso vem um pouquinho da regra da mão direita. Se a gente pensar, fica um pouco difícil de representar aqui, né? Mas se eu fizer um movimento com a mão direita, com esses dedos, de fechar no sentido anti-horário, meu polegar aponta para cima, dando sinal de positivo, tá bom? Agora, se a força tende a fazer esse cara girar no sentido anti-horário, assim, o dedão aponta para baixo, sentido negativo, tá? Então a gente precisa diferenciar isso. Também não foi uma coisa que foi muito cobrada no PET, mas é importante, tá? Bom, e o torque resultante? Se eu tenho mais de uma força aplicando no torque, sendo aplicada no corpo, eu vou ter mais de um torque.
Então, o torque resultante nada mais é do que a soma do torque produzido por cada uma dessas forças. Então, o que seria o torque resultante? Para onde esse cara vai girar, né? Se eu fizer 3 forças, qual dessas torques dessas daqui vão vencer e em qual sentido ele vai girar no final das contas? É no sentido horário ou no sentido anti-horário? Basta você somar todas, se lembrando do sinal, né? Sinal para o sentido anti-horário positivo e sinal para o sentido horário negativo. E aí, se o torque resultante der positivo, significa que ele estaria girando no sentido anti-horário. Se a soma do torque der negativo, significa que ele estaria girando no sentido horário. Tá bom? Bom, então agora vamos ao que interessa, né? Vamos para a questão número 1. Bom, marque a alternativa com os valores dos momentos da força de 120 newtons em newtons vezes metro, presta atenção que ele colocou a unidade em newtons vezes metros, com relação ao centro da porca que a chave tenta girar, quando essa força é aplicada em pontos situados respectivamente a 15 e a 45 centímetros. Então a gente tem duas situações, uma em que a pessoa quer tentar girar, né, essa chave aplicando uma força com um braço de alavanca menor, com 15 centímetros de distância, e outra com 45. Então o que é girar uma chave? É produzir um torque nela, né? Para mim produzir um torque eu preciso aplicar uma força com relação ao eixo de rotação. Essa aqui é a situação 1, tá? E aqui eu tenho o eixo de rotação. É de se esperar que a chave vai girar em relação à porca, né? Bom, e aí o que eu tenho? Eu tenho uma força de 120 newtons aplicada a uma distância desse eixo de rotação de 15 centímetros. Bom, para a resposta sair em newtons vezes metro, eu não posso usar isso em centímetros. Mas a gente sabe transformar centímetros para metros, né? Centímetros para metros, a gente tem que voltar duas casinhas. A gente tem que dividir por 100. Cada 1 metro tem 100 centímetros. Então, 15 centímetros tem menos de 1 metro. Tem 0,15 metros. Já estamos aqui, vamos transformar o 45 também. Dividido por 100, né, para passar para metros, vai ficar 0,45 metros. Se está com dúvida disso, ó, faz 1 metro tem 100 centímetros. 45 centímetros tem x. E aí faz essa regrinha de 3, não tem erro. Tá bom? Bom, aqui está a primeira situação, né, descrita assim, e a gente tem uma segunda situação, em que ao invés... Aqui está a situação 2, né? O eixo de rotação aqui no mesmo lugar. Eixo de rotação aqui no mesmo lugar. E aí a força, ao invés de ser aplicada a 15 centímetros, agora essa força foi aplicada mais na ponta da barra aqui, com um braço de alavanca maior. Um braço de alavanca de 45 centímetros. Tá? Então agora a gente vai calcular o torque em cada uma dessas situações. Agora vamos fazer aqui então para a situação 1. Como que eu vou calcular o torque da situação 1? Vai ser a força perpendicular aplicada na situação 1 vezes o braço de alavanca da situação 1. Né? Esse torque 1 aqui então vai dar o quê? A força da primeira situação, que é 120, vezes o braço de alavanca da primeira situação, que é 0,15, né? A gente tem que usar em metros para sair a resposta do jeito que ele quer. 120 vezes 0,15 é a mesma coisa que 12 vezes 1,5, que é a mesma coisa que 12 mais 6, que vai dar 18 newtons vezes metro. Bom, até já tem alternativa aqui, mas vamos calcular para a situação 2? Como que a gente calcula para a situação 2? É tipo que igual, só que muda, né? Muda os números. O torque da situação 2 é a força da situação 2 vezes o braço de alavanca da situação 2. Qual que é a força da situação 2? Ah, também é 120. Qual que é o valor do braço de alavanca? É 0,45. Então, o torque aqui da situação 2, ele vai ser 120 vezes 0,45.
que é a mesma coisa que 12, vezes 4,5, né? Vai dar 60, 8, 4, 6, 4, 54, uma casa depois, né? 54 newtons vezes metro. Tranquilo? Então, letra D, pode marcar aí. Bom, galera, então a gente vai tentar entender melhor o que é equilíbrio, principalmente o equilíbrio de corpos extensos aqui, tá? Bom, quando a gente vai tentar pôr alguma coisa em equilíbrio, a gente sempre imagina assim, né? Uma coisa bonita e tal. Mas quando a gente vai tentar, não é tão simples assim deixar as coisas em equilíbrio. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que esse equilíbrio que a gente imagina, esse equilíbrio que vem na nossa cabeça, ele é só um dos tipos de equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, ele pode ser estático, que o corpo está parado, e esse é, obviamente, um tipo de equilíbrio, né? O corpo está em repouso, mas o corpo também pode estar em movimento retilíneo e uniforme. Esse tipo de equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico, e esses dois obedecem às mesmas situações, tá? Então, quando eu falar de equilíbrio, eu não estou necessariamente falando que o corpo está parado. Ele pode estar em movimento, só que aí tem que ser um movimento bem específico, um movimento em trajetória em linha reta e com velocidade constante. Beleza? Bom, então vamos lá. A gente pode ter o equilíbrio de um ponto material ou de um corpo extenso, de um corpo que tem dimensões. Para um ponto material estar em equilíbrio, basta que ele não se mova, que ele não saia do lugar, né? E aí basta que a força resultante sobre ele seja nula, que a força que eu aplico para um lado seja igual à força que eu apliquei para o outro. Então, a força para a esquerda tem que ser igual à força para a direita. Se tivesse força para cima e para baixo aqui, essas forças também teriam que ser iguais. Se as forças se anularem no problema, eu já tenho certeza que um ponto material está em equilíbrio. Agora, para um corpo extenso estar em equilíbrio, é preciso de um pouco mais de coisa. A força resultante ainda precisa ser zero, só que não é suficiente, porque mesmo a força resultante ser zero, é possível que elas produzam um torque diferente de zero. E se esse cara estiver girando, mesmo que em relação a um eixo fixo dele, ele não vai estar em equilíbrio. Então, para um corpo extenso estar em equilíbrio, a gente tem que obedecer duas situações. A força resultante é nula, mas também o torque resultante é nulo. Se a gente lembrar de torque, né, o torque resultante é a soma do torque 1, né, mais torque 2, mais torque 3. Vamos pensar que eu tenho um torque no sentido horário e um torque no sentido anti-horário. Tá certo? Esse torque no sentido horário ele é negativo. E aí, o torque resultante, se ele for zero, implica nisso aqui, ó, que o torque no sentido horário ele tem que ser igual ao torque no sentido anti-horário, porque aí eu passo esse cara para cá, né? Feiura, credo. Passo esse cara para cá, e aí tem que o torque no sentido horário é igual ao torque no sentido anti-horário. Tudo bem? Então, sempre que o torque resultante for zero, a gente pode considerar que o torque no sentido horário é igual ao torque no sentido anti-horário. Beleza? Vamos para a segunda, então? Bom, uma barra de massa desprezível e comprimento 1,2 metros se encontram sobre um suporte e apoiado em um dos lados da barra está uma caixa com massa de 8 kg, como mostra a figura. Qual a força F que devemos fazer e qual a massa de um objeto que poderia ser utilizado do outro lado da barra para equilibrar a caixa? Bom, se eu não colocasse nada daqui, né, esse cara ele não estaria em equilíbrio. É óbvio de pensar que essa barra tenderia a levantar, né, e girar aqui no sentido horário. Tudo bem? Bom, mas aí então a gente vai colocar uma outra caixa daqui para que essa caixa faça uma força nessa barra aqui para baixo. Essa força que ele vai fazer aqui é igual ao peso dele, né? Peso que é a força gravitacional. E aqui ele falou que a massa era 8 kg, mas já colocou aqui direto o peso dele. Por quê? Peso é massa vezes gravidade. Como a massa é 8 e a gravidade da Terra é aproximadamente 10,
ele colocou o peso daquela caixa que está aqui na direita de 80 newtons. E até aí tudo bem, tá bom? Então tem uma caixa de 80 newtons aqui, que está a 20 centímetros desse eixo de rotação. E eu vou ter que colocar alguma coisa do outro lado, a 1 metro desse eixo de rotação, para que fique em equilíbrio. Tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, 20 centímetros não está legal. Vamos transformar isso para metro, que é dividir por 100. Vai ficar 0,2 metros. Então a primeira palavrinha aqui que você tem que prestar atenção é a palavra equilíbrio. Se está em equilíbrio, corpos extensos, significa que o torque resultante tem que ser 0. O que significa que o torque no sentido horário tem que ser igual ao torque no sentido anti-horário. Tá bom? Bom, vamos pensar aqui. Se tivesse só a força-peso agindo, ela tenderia a fazer esse cara girar nesse sentido aqui, né? Que é o sentido anti-horário. Se tivesse só esse cara aqui, a gente já mostrou que ele tenderia a fazer esse cara girar no sentido horário. Tudo bem? Então vou dar nome para esses caras aqui. Esse vai ser o A e esse aqui vai ser o B. Por quê? Porque eu quero. Eu gosto de dar nome para as pessoas, para as caixas também. Então aqui, o torque no sentido horário é o torque feito por quem? É o torque feito pelo B. Então o torque do B tem que ser igual ao torque do sentido anti-horário, que é o torque do A. Como que eu calculo o torque do B? É o braço de alavanca dele, é a força que ele faz, vezes o braço de alavanca dele. Qual que é o torque produzido pelo corpo A? É a força que ele faz, vezes o braço de alavanca dele. A força que o B faz é uma força de 80 newtons. Tá bom? O braço de alavanca aqui, daqui, né, a distância entre o eixo de rotação e o ponto em que é aplicada a força é 20 centímetros, ou 0,2 metros. A força que faz em A é igual ao peso do bloco. E o braço de alavanca dele é de 1 metro. Então o peso vai ficar 8 vezes 2, que dá 16 newtons. Essa é a força, 16 newtons, que é igual ao peso dele, né? Para a gente calcular a massa, tá fácil também, né? Cálculo da massa. A gente vai ter que lembrar da força gravitacional. Se você não está sabendo o que é, eu fiz um vídeo sobre isso, estava nas primeiras semanas do PET, os primeiros módulos do PET. Eu vou deixar aqui no izinho para vocês acharem, tá? Então aqui, a força gravitacional, que é chamada de peso aqui na superfície da Terra, né? É a massa interagindo com a gravidade. Então é a massa do corpo vezes a gravidade. O peso é 16, a massa do corpo é 8, vezes a gravidade, que é... Opa, desculpa. A massa que eu quero descobrir, né? Então vamos lá. O peso desse cara vale 16, a gente calculou. A massa dele é o que eu quero. E a gravidade vale 10. Logo, a massa desse cara vai ser 16 dividido por 10. O 10 está multiplicando, passa dividindo, que é igual a 1,6 kg. Tá bom? Letra A está correta. Bora para a última então, questão número 3, né? Ao se fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar em torno de um eixo fixo, onde estão as dobradiças. Com relação ao movimento dessa porta, analise as proposições a seguir e marque V para verdadeira e F para falsa. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer quando eu estou em sala de aula, que é pegar uma menina mais menorzinha e colocar ela fazendo uma força desse lado, bem na dobradiça, e pegar um maiorzinho da sala e colocar ele fazendo uma força bem mais próxima do eixo de rotação, bem mais próxima da a menina perto da maçaneta, né? E o menino perto da dobradiça aqui. E aí eu meio que aposto um chocolate ou qualquer coisa assim, para ver quem vence. Se é a menina que consegue abrir a porta ou se é o rapaz que consegue fechar. Geralmente a galera aposta as fichas no rapaz pensando na força. Teoricamente, esse cara aqui teria uma força bem maior para aplicar do que a menininha aqui, né? Que teria uma força menorzinha para aplicar. Mas, porém, todavia, no entanto, geralmente é a menininha que ganha. Por quê? Porque como ela está com um braço de alavanca bem maior, do que o do menininho, ela acaba tendo vantagem.
e aí o menininho ganha, tá bom? Então, o torque, a tendência de fazer a porta fechar, ela não depende só da força, depende da força vezes o braço de alavanca. O torque da menininha que tende a fazer a porta abrir não depende só da força dela, depende da força vezes o braço de alavanca. Então, o torque é o produto entre força perpendicular à superfície vezes o braço de alavanca, tá? Observem que o torque é o produto disso, é o resultado dessa conta. Se qualquer parte aqui aumentar, o resultado aumenta. Se qualquer parte aqui diminuir, o resultado diminui. A gente chama isso de diretamente proporcional, tá bom? Então vamos lá. Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, que é isso? Quanto maior o braço de alavanca, menos efetivo é o torque? Bom, quanto maior for o braço de alavanca aqui, maior vai ser o resultado dessa conta, então maior vai ser o torque, e não menor, não menos efetivo. Então quanto maior a distância, maior vai ser o braço de alavanca, mais efetivo vai ser o torque. Portanto, essa aqui é falsa. A unidade do torque no sistema internacional é o Newton vezes metro. Ok. Podendo também ser medido em watts. E aí o watts tem um probleminha aqui que não sei se vocês já estudaram, mas o watts é a unidade de potência, tá? E aí o watt, ele é o quê? Ele é a mesma coisa que Newton vezes metro por segundo. O fato de ter esse segundo aqui faz com que seja diferente, né? Que o torque não seja o mesmo. Tudo bem, gente? Então, se o torque é diferente, se a unidade é diferente de watts e de torque, significa que não é a mesma coisa, né? Então, falso também. O torque da força depende da distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças. O torque depende do braço de alavanca? Depende da distância daqui até onde eu vou aplicar a força, que é na maçaneta? Sim, depende sim, né? A porta em equilíbrio dinâmico pode ser acelerada pela força que provoca o torque? Equilíbrio dinâmico, ele obedece às mesmas situações, às mesmas características do equilíbrio estático. O equilíbrio dinâmico impõe que a força resultante seja igual a zero e que o torque resultante seja igual a zero. Então não tem aceleração, porque não tem força resultante. Tá? Então não pode acelerar não. Caso a maçaneta da porta fosse instalada no centro da porta, ou seja, bem aqui, haveria uma redução no braço de alavanca, concorda? Então, caso isso acontecesse, a força necessária para fechar a porta diminuiria? Bom, para mim conseguir fechar a porta com um braço de alavanca menor aqui, eu teria que fazer mais força e não menos, né? Então essa também é falsa. Uma força aplicada sobre a dobradiça central da porta traria maior dificuldade de fechar a porta que uma força aplicada na extremidade oposta da porta. Então, se o menininho fizer a força aqui bem próximo da dobradiça, ele tem bem mais dificuldade para fazer com que a porta gire, né, para produzir torque na porta, do que se eu empurrar aqui na extremidade oposta, na maçaneta. Tudo bem? Essa é a verdadeira. E finalizamos. Tranquilo, gente? Antes de vocês saírem, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um joinha aí para fortalecer, compartilhem com seus amigos aí da escola, para que todo mundo possa ter acesso, tá bom? E é isso, galera. Feliz Natal para vocês. Até mais.